Regularizar sua situação na Espanha através de uma formação profissional? Hoje eu vim falar com você sobre o arraigo socioformativo. Este tipo de arraigo entrará em vigor a partir do dia 20 de maio deste ano, 2025. Eu sou a Mariana, assessora de imigração aqui na Espanha Fácil, e hoje vou tirar algumas dúvidas sobre o arraigo socioformativo. O arraigo socioformativo, ele está pensado para pessoas que estejam em situação irregular na Espanha e que se encontrem em território espanhol há ao menos 2 anos de forma contínua e que desejem fazer uma formação profissional ou que já estejam cursando uma formação profissional aqui na Espanha. Essa autorização permite que os imigrantes adquiram qualificações reconhecidas oficialmente pelo governo espanhol, facilitando assim então a sua integração no mercado de trabalho. E quem pode solicitar o arraigo socioformativo? Como eu indiquei um pouquinho acima, estrangeiros que se encontrem em território espanhol mínimo 2 anos de forma irregular e que estejam aqui de forma contínua. Ou seja, se você esteve na Espanha por 6 meses, saiu da Espanha, foi para outro lugar, voltou, ficou 6 meses fora, voltou, isso não conta. Então, precisamos estudar a sua situação, ver o seu caso, porque o estrangeiro precisa estar na Espanha ao menos 2 anos de forma contínua, tá bom? E também o estrangeiro precisa estar matriculado em um curso de formação profissional que seja reconhecido pelo governo. O estrangeiro precisa estar ou já cursando ou fazer a matrícula para um curso que vai começar, né? É importante você já ter essa formação profissional, ter escolhido um curso, já estar cursando para poder solicitar o arraigo socioformativo. Como já diz o nome, formativo, ele está totalmente ligado a ter uma formação profissional, né? Um arraigo que ele está ligado à formação. Os principais requisitos para ter esse arraigo, então, é provar a sua permanência na Espanha nesses 2 anos. Muito importante, todos os documentos que você tiver que tenham nome, data, que provem que você está aqui na Espanha, guarde com você, porque isso é prova para você poder solicitar o arraigo socioformativo ou outros tipos de arraigo. Então, guarde tudo que você tiver, qualquer documento. É muito importante. Além do empadronamento, é muito importante se empadronar quanto antes, porque é uma prova da sua residência na Espanha. Então, a gente precisa provar para esse tipo de arraigo a permanência em território espanhol nesses 2 anos. Também precisa carecer de antecedentes penais, tanto na Espanha quanto nos países onde residiu nos últimos 5 anos. No seu país de origem, nós precisamos ver aonde você morou, se você veio diretamente para cá ou não. Como eu já disse em vídeos anteriores, aqui na Espanha Fácil, o seu caso é estudado individualmente. Então, nós precisamos saber a sua história para poder indicar todos os documentos que vão ser necessários para o seu expediente. Agora, carecer de antecedente penal é um documento obrigatório para solicitar esse tipo de arraigo. Uma matrícula em um curso de formação, ou de repente você já está cursando, quando chega maio de 2025, você já está cursando, ou vai começar a cursar e já fez sua matrícula, até porque, como eu comentei, ele está vinculado a uma formação. E um documento novo, que para o arraigo de formação atual não é necessário, mas para o socioformativo será, é um informe de integração social, tá bom? Bom, agora, qual é a diferença do arraigo socioformativo para outras modalidades de arraigo? Nós temos muitas outras modalidades de arraigo. Por exemplo, o arraigo familiar. O arraigo familiar está vinculado a um familiar espanhol, ou seja, você precisa ter aí um vínculo com um familiar que seja cidadão espanhol. Claro, eu já falei
em alguns vídeos anteriores quais são os requisitos, quais familiares podem ter esse tipo de arraigo. Se você tiver com dúvida, pode ver algum desses vídeos, quem sabe ali eu tenho aí resposta para suas perguntas. Por exemplo, o arraigo social é um arraigo que está totalmente vinculado a uma oferta de trabalho, ou seja, a pessoa precisa contar com um pré-contrato de trabalho, com uma oferta de trabalho para poder solicitar esse tipo de arraigo, e também precisa estar em território espanhol atualmente 3 anos consecutivos, e no novo regulamento esse tempo diminui para 2 anos. E são alguns outros documentos aí para esse tipo de arraigo. Uma novidade que temos para o novo regulamento de maio de 2025 é o arraigo de segunda oportunidade. Esse tipo de arraigo está pensado para estrangeiros que tiveram nos últimos 2 anos, antes de dar entrada em sua solicitação de arraigo de segunda oportunidade, alguma residência na Espanha. Mas olho que não pode ser residência por circunstâncias excepcionais. Todos os tipos de arraigo, eles são autorização de residência por circunstâncias excepcionais, tá? Lembrando que cada tipo de arraigo vai ter um tipo de documentação diferente. Então, eu só tô falando para você aqui por cima, mais ou menos os tipos de arraigo que temos. E o arraigo de formação, ele é um arraigo totalmente interligado a uma formação profissional na Espanha. Por que esse tipo de arraigo socioformativo, ele foi introduzido aí nesse novo regulamento da estrangeiria? O arraigo atual, o arraigo de formação, ele é um arraigo que também está ligado à formação, ele também precisa ser provado os 2 anos de residência, porém, atualmente ele é um tipo de arraigo que não te permite trabalhar, ele te dá somente a residência na Espanha. Você é portador de uma autorização de residência, não de trabalho. Então, o novo arraigo socioformativo foi pensado de maneira diferente. Além de ter uma autorização de residência, a pessoa que seja portadora desse tipo de autorização vai ter também a autorização para trabalhar 30 horas semanais. Isso é uma diferença imensa, porque na hora da gente fazer uma modificação desse tipo de autorização de residência para residência e trabalho, nós precisamos ter um contrato de trabalho. E óbvio, se você tem permissão para trabalhar, é muito mais fácil de você conseguir. E eu vou falar logo depois de alguns benefícios desse tipo de arraigo socioformativo. Esse arraigo socioformativo, como eu falei, ele teve mudanças comparados ao arraigo de formação que está em vigor atualmente, vai estar até o dia 19 de maio. Dia 20 de maio entra o novo arraigo, que se chamará arraigo socioformativo. Ele foi aprovado em novembro de 2024 e entrará em vigor em maio. E os documentos necessários para esse tipo de arraigo, como eu comentei, são documentos que provem a sua residência aqui na Espanha de forma contínua nos últimos 2 anos. O seu passaporte precisa estar válido, precisa estar em vigor, não pode ter aí uma validade inferior a 6 meses. Importante guardar aí toda a documentação que prova os seus 2 anos na Espanha, precisa carecer de antecedentes penais, mas mais uma vez eu falo para você, aqui na Espanha Fácil nós analisamos o caso de cada cliente. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história diferente e tem algo diferente para acrescentar. Então nós vamos ver qual é a sua história para indicar quais são os documentos para solicitar o arraigo socioformativo. Uma coisa muito importante para esse tipo de arraigo, como eu já comentei também, é o comprovante de matrícula. Também existe aí uma declaração onde você se compromete a fazer esse curso e coisas assim, né? A gente precisa ver aí o seu caso para poder realmente falar quais são os documentos necessários para aplicar o seu expediente. É necessário comprovar uma matrícula? Olha, sim, a gente precisa provar uma matrícula para esse tipo de arraigo de socioformação. Então a gente vai ter que aí realmente
ter escolhido um curso que seja um curso oficialmente reconhecido pelo governo. É muito importante, na hora de escolher o curso, ter em conta isso, escolher uma escola que seja reconhecida, uma formação que seja uma formação que possa realmente ser feita. E falando nisso, quais são os cursos que eu posso escolher para fazer o arraigo socioformativo? Formação profissional, cursos de especialização, uma formação que tenha aí um certificado de profissionalidade do nível 1, 2 e 3, né? Então, aquelas pessoas também que façam cursos, uma formação que é promovida pelo Serviço Público de Emprego, né? Orientado até para cobrir aí o catálogo de profissões de difícil cobertura. Esses são as formações aceitadas, tá bom? Para esse tipo de curso. E é permitido trabalhar com o novo arraigo socioformativo? Como eu indiquei, sim. Esse novo arraigo vai ter uma autorização de trabalho que te permite trabalhar 30 horas semanais. E o mais legal disso tudo, no setor que você está estudando ou em outro setor, não existe uma regra. Você vai poder trabalhar 30 horas semanais. Então, quais são os benefícios desse tipo de arraigo? Bom, primeiro você vai se regularizar, você vai ter sua situação regularizada, vai ter uma autorização de residência na Espanha, de trabalho, ele vai permitir você trabalhar 30 horas semanais em qualquer área. Então isso é um super ponto, porque no momento de você fazer a modificação desse tipo de autorização de residência para outra, você já vai contar com um contrato de trabalho e aí essa modificação vai poder ser feita, coisa que hoje em dia você não tem no arraigo de formação, permissão para trabalhar. Também você vai poder aí ter, né, uma formação profissional na Espanha, vai poder se qualificar. Isso é um ponto a favor, porque para você conseguir um trabalho, você se qualificar, claro que você pode conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho, né? E ele, como eu já indiquei, ele vai facilitar no momento de você modificar a sua residência, porque esse tipo de arraigo, essa autorização, ele dura para 1 ano. Antes dela vencer, eu preciso alterar a minha residência. E aí é onde entra o meu contrato de trabalho, como eu comentei com vocês. Posso fazer um vídeo só explicando o tipo de modificação. Aonde é solicitado o arraigo socioformativo. Oficinas de estrangeiria. O problema é que atualmente muitas oficinas não trabalham mais fisicamente. É necessário ter um certificado digital e fazer a apresentação de maneira telemática, ou seja, através de uma plataforma do governo, onde online nós apresentamos. A Espanha Fácil tem um certificado digital como gestoria e podemos apresentar para você. Você não consegue apresentar se você não ter um certificado digital. E você só pode ter um certificado digital quando você já está regularizado na Espanha, quando você já tem o seu cartão de residente na Espanha, tá bom? Como a Espanha Fácil pode auxiliar nesse processo? Como eu indiquei, o nosso certificado digital para apresentarmos, e aqui na Espanha Fácil nós vamos analisar o seu caso detalhadamente para indicar a documentação necessária para cada caso. Então aqui você vai ter um tratamento totalmente exclusivo para você. Nós vamos analisar cada cliente e saber os documentos que você deve aportar para o seu expediente, além de contar com uma experiência, né, de muitos anos no mercado como gestoria, o que faz toda a diferença, faz o processo ser mais leve, ser mais fácil, faz com que os documentos aportados sejam da maneira correta, como nós já sabemos que o governo espanhol aceita. Então nós vamos trabalhar aí para ajudar você a enfrentar esse processo junto conosco e fazer da melhor maneira possível. Então, eu espero que tenha ficado claro para você um pouco o arraigo socioformativo, do que vai se tratar, que ele só entrará em vigor dia 20 de maio. Agora mesmo não é possível solicitar o arraigo socioformativo, mas a partir do dia 20 de maio, sim. Se você vai pedir o arraigo socioformativo, comece a juntar toda a documentação que você tem desses 2 anos que está na Espanha,
Começa aí, né, a fazer um compilado de coisas para poder apresentar. Começa a buscar um curso se você não está cursando. Pensa numa área de formação que realmente vai ser usada, que você vai poder trabalhar, que é solicitada pelo mercado de trabalho espanhol. Dá uma pesquisada em tudo isso, né? Para poder fazer aí uma melhor escolha, para você ter uma ótima qualificação e conseguir depois um trabalho e assim conseguir começar a rodar, digamos, a vida aqui, né? Tudo começa aí com uma primeira autorização, depois vamos passando até conseguir aí a sonhada nacionalidade espanhola. Se você ficou com alguma dúvida sobre o arraigo socioformativo, sobre qualquer outro tipo de arraigo ou qualquer trâmite, fala conosco, deixa aqui nos comentários sua pergunta ou no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais. Será um prazer poder tirar as suas dúvidas, poder fazer um vídeo explicativo para você. Nós da Espanha Fácil estamos aqui para facilitar todo o processo de imigração, toda essa fase migratória, e nós temos anos de experiência no mercado e com certeza o seu processo vai ser mais leve com tudo isso, com o nosso apoio, e nós vamos adorar fazer parte da sua trajetória, um pouquinho da sua história aqui na Espanha. Mais uma vez, eu agradeço você por estar aqui, por ter assistido esse vídeo, por me acompanhar. Espero que você tenha aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, depende da hora que você está assistindo, e que você conte com a Espanha Fácil para o seu processo migratório aqui na Espanha. Obrigada e até logo!